No segundo século, o cristianismo estava em um período de consolidação e também de expansão dentro do Império Romano. Havia uma diversidade de crenças e interpretações, o que levou ao surgimento de várias comunidades cristãs com práticas e doutrinas um pouco diferentes. Também foi um período marcado por perseguições esporádicas, mas também por um certo grau de tolerância, dependendo do imperador da época. Além disso, começaram a surgir os primeiros textos apologéticos, né, em que os cristãos defendiam a sua fé frente às críticas do mundo romano e das filosofias da época. As comunidades cristãs no início do segundo século ainda eram relativamente pequenas se comparadas à população total do Império Romano, mas elas estavam crescendo de maneira constante. Em algumas cidades como Roma, Antioquia e Alexandria, essas comunidades já eram mais significativas, contando com centenas ou até milhares de membros. Esse crescimento era impulsionado principalmente pelo proselitismo e pela rede de apoio que essas comunidades criavam entre si. O ambiente religioso do Império Romano no segundo século era super diversificado. Havia uma grande variedade de cultos, desde as religiões tradicionais romanas e gregas, com seus deuses e mitos, até religiões orientais, como o culto de Ísis, de Micra e os mistérios de Cibele, sem falar nas filosofias como o estoicismo e o epicurismo, que também moldavam a visão de mundo das pessoas. Então o cristianismo estava se desenvolvendo nesse verdadeiro caldeirão, competindo por espaço e também dialogando com essas outras tradições. O panteão romano era bem inclusivo em termos de religiões, de modo geral. Os romanos tinham essa tradição de incorporar deuses e cultos de outros povos que faziam parte do império, então havia uma certa tolerância em relação a essas diversas crenças. Isso não significava que todas as religiões eram vistas da mesma forma, mas o cristianismo, por exemplo, começou a se destacar por não aceitar cultuar outros deuses, né, o que gerava certos conflitos. Mas, no geral, havia essa abertura religiosa no Império. No meio do segundo século, os judeus ainda estavam lidando com as consequências da revolta de Bar Kokhba, que aconteceu no início do século e resultou em uma repressão muito forte por parte do Império Romano. Muitos judeus foram dispersos, o acesso a Jerusalém foi bastante restringido e a região da Judéia foi reestruturada pelos romanos. Mesmo assim, as comunidades judias continuaram existindo em várias partes do Império, mantendo suas tradições e se reorganizando em torno do estudo da Torá e da vida em diáspora. Em certo sentido, sim, porque o cristianismo surgiu dentro do contexto do judaísmo e no início era visto como um movimento dentro da tradição judaica. Mas ao longo do segundo século, o cristianismo foi se distanciando cada vez mais e se tornando uma religião distinta, com suas próprias práticas e teologias. Então, apesar de compartilharem algumas raízes, eles acabaram ocupando espaços distintos e tendo trajetórias diferentes. No início do segundo século, o cristianismo enfrentou algumas questões teológicas bem importantes. Uma delas foi a definição da natureza de Jesus, ou seja, como entender a relação dele com Deus, se ele era divino, humano ou as duas coisas. Também houve discussões sobre quais textos deveriam ser considerados sagrados, o que mais tarde levou à formação do cânone do Novo Testamento. Além disso, existiam debates sobre como lidar com diferentes interpretações da fé, o que acabou gerando a necessidade de definir o que era ortodoxo e o que era heresia. Justino Mártir foi uma figura bem importante nesse contexto do segundo século, porque ele era um filósofo que se converteu ao cristianismo e se tornou um dos primeiros apologistas cristãos. Ele usou a filosofia grega para defender e explicar a fé cristã, tentando mostrar que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Ele também escreveu obras em que defendia os cristãos das acusações que eram feitas contra eles no Império Romano e acabou sendo martirizado por causa da sua fé, daí o nome Justino Mártir. Justino tinha um interesse especial pelo platonismo, mas ele também dialogava com outras escolas filosóficas, como o estoicismo. Ele buscava pontos de convergência entre essas filosofias e o cristianismo. Quanto a Fílon de Alexandria, ele também é uma figura que tentou conciliar a filosofia grega com o judaísmo, e é bem possível que Justino tenha conhecido e se inspirado nessas ideias, já que os dois buscavam essa ponte entre fé e razão.
Justino Mártir viveu e atuou principalmente em Roma, onde ele abriu uma escola onde ensinava e debatia filosofia e cristianismo. Ele também viajou por outras regiões do Império, como a Ásia Menor, mas foi em Roma que ele desenvolveu a maior parte do seu trabalho apologético e filosófico até ser martirizado. Essa discussão cristológica começou justamente porque os primeiros cristãos estavam tentando entender e explicar a natureza de Jesus, especialmente em relação à sua divindade e humanidade. Nos primeiros séculos havia várias correntes de pensamento dentro do cristianismo, e isso acabou levando a diferentes interpretações. Alguns grupos defendiam que Jesus era totalmente divino, outros que ele era totalmente humano e outros que ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Essa discussão foi se aprofundando até resultar em debates que acabaram gerando os grandes concílios nos séculos seguintes, como o de Nicéia. Exatamente. Essa é a famosa questão das duas naturezas de Jesus, que é conhecida como a controvérsia cristológica. A ideia é entender como Jesus poderia ser, ao mesmo tempo, totalmente humano e totalmente divino. Essa discussão foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e culminou em definições mais concretas nos grandes concílios ecumênicos, como o de Calcedônia, no século V, que afirmou oficialmente a doutrina das duas naturezas em uma só pessoa. No segundo século, além de Justino Mártir, a gente também tem outras figuras importantes no cristianismo primitivo. Um exemplo é Inácio de Antioquia, que foi um bispo e mártir conhecido pelas cartas que ele escreveu às comunidades cristãs, onde ele falava sobre a unidade da igreja e a importância da autoridade dos bispos. Outro exemplo é Irineu de Lyon, que foi um teólogo muito importante, conhecido pela obra Contra as Heresias, onde ele combate as doutrinas que ele considerava éticas, como o gnosticismo. Essas figuras ajudaram a moldar e fortalecer a identidade do cristianismo nesse período. Com certeza, Inácio de Antioquia era de fato um bispo muito mais focado na orientação pastoral e na organização das comunidades cristãs do que em debates filosóficos. As cartas dele, por exemplo, estão cheias de conselhos sobre a unidade na igreja, a importância da obediência aos bispos e a preservação da fé contra as divisões internas. Ele tinha um foco muito grande na vivência da fé e na prática comunitária, o que complementa bem o trabalho de outros pensadores mais voltados para a filosofia e a teologia. Sim, existe uma tradição que considera Inácio de Antioquia como um discípulo dos apóstolos, mais especificamente do apóstolo João. De acordo com alguns relatos, ele teria sido o terceiro bispo de Antioquia, sucedendo a Evódio, que por sua vez teria sido nomeado pelos próprios apóstolos. Essa conexão com a era apostólica dá a Inácio uma autoridade especial dentro da tradição cristã. Inácio de Antioquia escreveu suas cartas em grego, que era a língua mais comum entre as comunidades cristãs daquela região e época. E nas cartas ele realmente usa alguns termos teológicos e enfatiza bastante a importância da doutrina correta, a obediência aos bispos e a unidade da igreja. Essas cartas são uma fonte bem valiosa para entender o cristianismo primitivo. A escola de Antioquia é conhecida por ter uma abordagem mais histórica e literal na interpretação das escrituras, o que, de certa forma, acaba criando um vínculo maior com o judaísmo, já que o judaísmo também valorizava bastante a interpretação mais literal da Torá. Então, essa forma de ver as escrituras ajudou a manter um certo laço com as tradições judaicas, especialmente no que diz respeito à leitura do Antigo Testamento. Isso mesmo, Irineu de Lyon atuou principalmente na região da Gália, que hoje corresponde à França. Ele viveu no final do segundo século e teve um papel super importante na defesa da ortodoxia cristã, combatendo heresias como o gnosticismo. Então, enquanto Inácio estava mais ligado ao Oriente, Irineu já representa esse contexto mais ocidental do cristianismo primitivo.
Sim, Irineu também escreveu em grego, que era a língua mais comum entre os escritores cristãos daquela época, especialmente para aqueles que viviam ou atuavam em áreas de influência cultural grega. A obra mais famosa dele, Contra as Heresias, foi escrita em grego e nela ele desenvolve muitos argumentos teológicos importantes para a época. No Contra as Heresias, o Irineu estava principalmente combatendo o gnosticismo, que era um conjunto de crenças que afirmava que a salvação vinha através de um conhecimento secreto e especial e que o mundo material era algo ruim, criado por um ser inferior. Irineu também confrontava outras doutrinas que ele considerava desviantes da fé cristã tradicional, defendendo a ideia de uma sucessão apostólica e a importância da tradição da igreja. Os gnósticos estavam espalhados por várias regiões do Império Romano, mas eles eram especialmente ativos em lugares como o Egito, onde a cidade de Alexandria era um grande centro intelectual e religioso, e também na Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Nessas áreas havia muita diversidade de pensamento religioso, o que favorecia o surgimento e a disseminação dessas ideias gnósticas. No Contra as Heresias, o Irineu estava principalmente combatendo o gnosticismo, que era um conjunto de crenças que afirmava que a salvação vinha através de um conhecimento secreto e especial e que o mundo material era algo ruim, criado por um ser inferior. Irineu também confrontava outras doutrinas que ele considerava desviantes da fé cristã tradicional, defendendo a ideia de uma sucessão apostólica e a importância da tradição da igreja. Sim, alguns dos nomes mais conhecidos do gnosticismo incluem Valentim, que foi um dos mestres gnósticos mais famosos e influentes e viveu no século II. Outro nome importante é o de Basílides, que também atuou nesse período e desenvolveu um sistema gnóstico próprio. Além deles, Marcião, embora não seja exatamente o gnóstico, também defendia ideias que se alinhavam em parte com o gnosticismo e teve um impacto grande nas discussões teológicas da época. De certa forma, sim, a maioria desses mestres gnósticos surgiu dentro do contexto do cristianismo primitivo e muitos deles consideraram suas crenças como uma forma de cristianismo, só que com uma interpretação diferente. Eles, por exemplo, utilizavam textos cristãos e falavam sobre Jesus, mas tinham uma visão bem particular sobre ele e sobre a salvação. Então, apesar desse vínculo com o cristianismo, as ideias deles eram vistas como heterodoxas pelos líderes cristãos da época. No final do século II, a gente tem algumas figuras bem importantes dentro da tradição cristã, além do próprio Irineu de Lyon, que a gente mencionou. Temos Clemente de Alexandria, que foi um teólogo e filósofo cristão bastante influente, conhecido por tentar conciliar o pensamento grego com a fé cristã. Outro nome importante é o de Tertuliano, no norte da África, que foi um dos primeiros autores cristãos a escrever em latim e que contribuiu muito para a formulação de termos teológicos. Essas figuras ajudaram a moldar o pensamento cristão nesse período de transição para o século III. Clemente de Alexandria e Tertuliano realmente representam tradições um pouco diferentes dentro do cristianismo primitivo. Clemente, em Alexandria, estava mais voltado para um diálogo com a filosofia grega e buscava conciliar a razão com a fé, adotando uma abordagem mais aberta e inclusiva. Já Tertuliano, no norte da África, era conhecido por uma postura mais rigorosa e muitas vezes mais crítica em relação à cultura pagã, enfatizando bastante a disciplina moral e a pureza da doutrina. Mesmo assim, ambos foram fundamentais na defesa e na formulação da fé cristã em suas respectivas regiões, contribuindo de maneiras complementares. Clemente de Alexandria realmente contribuiu bastante com termos e conceitos teológicos em grego. Ele usava, por exemplo, o termo logos para se referir a Jesus como a razão divina, a palavra que organiza o universo. Ele também usava o conceito de gnosis, mas com um sentido diferente do dos gnósticos, né? Valorizando o conhecimento espiritual que leva à virtude e à aproximação de Deus. Esses termos ajudaram a construir uma ponte entre o pensamento filosófico grego e a teologia cristã. Clemente tinha uma abordagem
bem alegórica e simbólica na interpretação das escrituras. Ele acreditava que os textos sagrados tinham camadas de significado. Então, além do sentido literal, ele buscava um sentido espiritual mais profundo que pudesse levar o leitor a um maior conhecimento de Deus e a prática da virtude. Ele via as escrituras como um caminho de sabedoria que precisava ser explorado além da superfície. Se a gente comparar Clemente de Alexandria com Tertuliano, que é esse pensador do Ocidente que a gente mencionou, a gente percebe que o Clemente era mais inclinado a esse diálogo com a filosofia e a uma interpretação mais alegórica e simbólica das escrituras, enquanto Tertuliano tinha uma abordagem mais rigorosa e prática, com um foco maior na disciplina moral e na pureza da doutrina. Então, apesar de ambos serem fundamentais para o cristianismo, eles traziam perspectivas um pouco diferentes, o que enriqueceu ainda mais a tradição cristã. Exatamente. Tertuliano foi um dos pioneiros a escrever teologia em latim, o que teve um impacto enorme, porque o latim era a língua do Império Romano Ocidental e, com isso, ele ajudou a moldar o pensamento cristão no Ocidente. Ele realmente trouxe uma contribuição única e muitos dos termos e conceitos teológicos que ele desenvolveu acabaram se tornando fundamentais para a tradição cristã ocidental. Tertuliano foi o responsável por cunhar alguns termos teológicos bem conhecidos, como, por exemplo, o termo trindade, em latim trinitas, para descrever a natureza de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também usou o termo substância para falar da essência divina e foi um dos primeiros a desenvolver uma linguagem teológica mais técnica, que acabou influenciando muito o desenvolvimento do pensamento cristão nos séculos seguintes. No início do século III surgem outros nomes importantes, como Orígenes, que foi um teólogo de Alexandria e é conhecido pela sua enorme produção intelectual e pela busca de interpretar as escrituras de forma profunda. Outro nome é Cipriano de Cartago, que teve um papel essencial na organização da Igreja do Norte da África. E um pouquinho mais adiante a gente tem também os grandes nomes como Agostinho de Hipona, que já é do final do século IV e começo do V, mas que foi uma das figuras mais influentes da teologia cristã. Sim, de certa forma, eles são uma continuidade nesse legado. Orígenes, por exemplo, seguiu a tradição de Clemente de Alexandria, aprofundando ainda mais o estudo das escrituras e desenvolvendo uma teologia muito sofisticada. Já Cipriano de Cartago, de certa forma, dá continuidade ao rigor e à disciplina que a gente vê em Tertuliano, focando bastante na unidade da igreja e na autoridade dos bispos. Então, cada um, à sua maneira, realmente continua esse trabalho dos teólogos anteriores. No caso do Orígenes, um dos grandes desafios era lidar com o gnosticismo e outras interpretações que ele considerava heterodoxas, além de algumas polêmicas em torno das suas próprias ideias que foram consideradas controversas mais tarde. Já o Cipriano teve que lidar com questões como a controvérsia sobre a validade do batismo realizado por hereges e o desafio de manter a unidade da igreja em meio a perseguições e divisões internas. Sim, exatamente. Essa questão surgiu em um contexto em que havia muita controvérsia sobre o que fazer com aqueles cristãos que, durante as perseguições, acabavam renegando a fé e depois queriam voltar. Além disso, havia o debate sobre se os batismos realizados por hereges ou por líderes que tinham abandonado a fé ainda eram válidos. Cipriano defendia que esses batismos precisavam ser refeitos, o que gerou bastante discussão dentro da igreja. Tem sim bastante a ver. O donatismo surgiu um pouco depois, mas foi uma continuação dessas controvérsias. Os donatistas defendiam que apenas os líderes que se mantiveram firmes durante as perseguições é que poderiam realizar sacramentos válidos. Então, essa discussão do tempo do Cipriano acabou influenciando muito o surgimento do donatismo e todas as divisões que vieram com ele.
Exatamente. Para Cipriano, a validade dos sacramentos não dependia da santidade pessoal de quem os administrava, mas sim da função e da autoridade da igreja. Isso foi uma ideia muito importante porque ajudou a reforçar a noção de que a unidade e a autoridade da igreja eram fundamentais, independentemente das falhas individuais. Acho que você está se referindo ao montanismo, um movimento que surgiu no século II, liderado por Moncano, que contava com duas profetisas, Priscila e Maximila. Eles acreditavam em novas revelações do Espírito Santo e defendiam um estilo de vida bem rigoroso e ascético. O montanismo gerou bastante controvérsia na igreja da época e foi considerado um movimento herético. O montanismo surgiu na região da Frígia, que fica na Ásia Menor, que hoje corresponde à parte central da Turquia. A partir ali, o movimento acabou se espalhando para outras partes do Império Romano. O montanismo começou por volta da segunda metade do século II, provavelmente entre os anos 150 e 170 depois de Cristo. Então, foi um movimento que ganhou força ali no final do século II e teve impacto em várias regiões do Império. Sim, com o tempo, algumas das ideias de Orígenes foram consideradas controversas, especialmente em relação às suas visões sobre a pré-existência da alma e a possível reconciliação final de todas as criaturas. Isso levou, séculos depois da sua morte, à condenação de algumas de suas doutrinas no século VI, no Segundo Concílio de Constantinopla. Mas, mesmo assim, a influência dele continua sendo muito forte ao longo da história da Igreja. É verdade, o montanismo trouxe esse lado mais ístico, com ênfase em profecias, revelações diretas e uma expectativa apocalíptica. A igreja, com o tempo, acabou se distanciando desse tipo de misticismo mais intenso para tentar manter uma certa ordem doutrinária e evitar divisões. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo nunca perdeu completamente essa dimensão espiritual e mística que sempre fez parte da sua essência. Sim, com o tempo, algumas das ideias de Orígenes foram consideradas controversas, especialmente em relação às suas visões sobre a pré-existência da alma e a possível reconciliação final de todas as criaturas. Isso levou, séculos depois da sua morte, à condenação de algumas de suas doutrinas no século VI, no Segundo Concílio de Constantinopla. Mas, mesmo assim, a influência dele continua sendo muito forte ao longo da história da Igreja. Exatamente. O próprio Orígenes não foi condenado como pessoa durante a sua vida, mas algumas das suas ideias é que foram questionadas e mais tarde oficialmente condenadas pela igreja. Então, ele em si foi uma figura muito respeitada e influente, mas algumas das doutrinas associadas a ele acabaram sendo rejeitadas posteriormente. Sim, uma das ideias mais controversas de Orígenes é a amada apocatástase, que é a noção de que no fim, todas as almas seriam reconciliadas com Deus, incluindo até mesmo os anjos caídos. Essa ideia de uma salvação universal acabou sendo considerada problemática para a ortodoxia cristã da época e foi uma das razões pelas quais algumas de suas doutrinas foram condenadas mais tarde. Além da Didaquê, que é um texto bem antigo de instruções cristãs, a gente tem também as cartas de Inácio de Antioquia, que a gente mencionou antes, e a primeira epístola de Clemente, que foi escrita por Clemente de Roma. Também circulavam os escritos de Hermas, como o pastor de Hermas, e as obras de Papias e Policarpo. Esses textos ajudaram a moldar a fé e a prática das comunidades cristãs no segundo século e foram muito importantes para a consolidação do cristianismo primitivo. O pastor de Hermas realmente tem um caráter bem místico, com visões, alegorias e simbolismos. Entre esses textos do período, ele se destaca por esse aspecto mais visionário. A Didaquê é mais prática, né, focada em instruções morais e litúrgicas, e as cartas, como as de Inácio ou de Clemente, são mais pastorais e doutrinárias. Então, o pastor de Hermas acaba sendo o mais místico desse conjunto. Sim, dá para dizer que esses textos como a Didaquê, o Pastor de Hermas, as cartas de Ácio e Clemente representam uma espécie de segunda geração de escritos cristãos. Eles foram escritos após os textos que entraram no Novo Testamento e ajudam a gente
a entender melhor como a fé cristã foi se desenvolvendo e se consolidando nas décadas seguintes, né, depois dos apóstolos. Além dos que já mencionamos, alguns outros nomes importantes entre os chamados pais da igreja incluem Policarpo de Esmirna, que foi um discípulo do apóstolo João, e Justino Mártir, que foi um importante apologista. Também temos Irineu de Lyon, que mencionamos, e Tertuliano, que foi um dos primeiros a escrever em latim. Tem também Clemente de Roma, que é conhecido pela sua carta aos Coríntios, e muitos outros que ajudaram a moldar a teologia e a prática da igreja primitiva. Sim, o terceiro século foi bem turbulento para os cristãos, com várias perseguições, como a do imperador Décio e depois a de Diocleciano. Nesse período, além de Orígenes e Cipriano de Cartago, que a gente já mencionou, temos também Gregório Taumaturgo, que foi um discípulo de Orígenes, e Dionísio de Alexandria, que foi um importante bispo e teólogo. Também vale lembrar de Novaciano, em Roma, que foi um teólogo influente, embora tenha se envolvido em controvérsias sobre a disciplina da igreja. Novaciano se envolveu numa controvérsia relacionada à readmissão da igreja daqueles que haviam negado a fé durante as perseguições. Ele defendia uma postura mais rigorosa, acreditando que aqueles que haviam apostatado não deveriam ser readmitidos. Essa posição acabou gerando um cisma e ele foi considerado um antipapa, o que resultou numa divisão dentro da igreja de Roma na época. O donatismo veio um pouco depois, no início do século IV, e surgiu num contexto parecido, também defendendo uma postura mais rigorosa em relação à pureza dos líderes da igreja. Então, embora Novaciano e o donatismo não sejam exatamente a mesma coisa, as controvérsias que Novaciano enfrentou no século III acabaram antecipando, de certa forma, as discussões que levaram ao surgimento do donatismo no século IV. O arianismo surgiu no início do século IV e o principal nome por trás dessa doutrina foi Ário, que era um presbítero de Alexandria. Ele defendia que Jesus, o Filho, não era coeterno com Deus Pai, mas sim uma criatura, a primeira e mais elevada de todas, mas ainda assim criada. Essa ideia acabou gerando uma enorme controvérsia na igreja, levando ao famoso Concílio de Biceia, em 325, onde o arianismo foi condenado e foi afirmada a plena divindade de Cristo. Isso mesmo, o Concílio de Nicéia foi convocado justamente durante o reinado do imperador Constantino, que teve um papel fundamental em apoiar a igreja e buscar a unidade doutrinária entre os cristãos. O arianismo acabou sendo um dos grandes desafios teológicos desse período e a intervenção de Constantino ajudou a conduzir o concílio. Sim, os chamados pais capadócios foram figuras importantíssimas e eles atuaram um pouco depois, no século IV. Os principais nomes desse grupo são Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, que era irmão de Basílio, e Gregório de Nazianzo. Eles foram fundamentais na formulação da teologia da Trindade e na defesa da ortodoxia contra o arianismo. Eles tiveram um papel crucial em consolidar o pensamento teológico da igreja no período pós-Nicéia. Com certeza. A grande virada começou com o Edito de Milão, em 313, quando Constantino, junto com Licínio, declarou a liberdade religiosa no Império Romano, colocando fim às perseguições contra os cristãos. Com o tempo, Constantino começou a favorecer cada vez mais o cristianismo, construindo igrejas e dando privilégios ao clero. Isso culminou no Concílio de Nicéia, que ele convocou para resolver disputas teológicas. Mais tarde, no final do século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império com o Edito de Tessalônica, já sob Teodósio. Isso realmente transformou completamente a posição do cristianismo dentro do Império. Quando Constantino assumiu o poder no início do século IV, o cristianismo já tinha crescido bastante, mas ainda era uma minoria dentro do Império Romano. Acredita-se que cerca de 10% da população fosse cristã, com algumas regiões tendo concentrações maiores, especialmente nas cidades do leste do Império. Esse crescimento constante, aliado à estrutura bem organizada da igreja, contribuiu para que Constantino visse no cristianismo uma força importante para a unificação do Império.
Quando Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império, no final do século IV, o cristianismo já havia se expandido significativamente e estima-se que cerca de metade da população do Império já fosse cristã. A essa altura, o cristianismo já tinha uma presença muito forte, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, e havia se tornado uma parte essencial da vida política, cultural e social do Império Romano. Claro, Constantino se tornou imperador em 306 e o Edito de Milão, que garantiu a liberdade religiosa, foi em 313. O Concílio de Nicéia, que foi um marco importante, aconteceu em 325. Já o Edito de Tessalônica, que fez do cristianismo a religião oficial do Império, foi proclamado por Teodósio em 380. Então, em menos de um século, o cristianismo passou de uma religião perseguida à religião oficial do Império. Nesse intervalo de tempo entre o início do reinado de Constantino e o Edito de Tessalônica, passaram alguns imperadores importantes. Primeiro Constantino, que governou até 337. Depois dele vieram seus filhos, que dividiram o império, e entre eles destacam-se Constâncio II e Constante. Depois tivemos Juliano Apóstata, que tentou restaurar o paganismo. E mais tarde, imperadores como Valentiniano e Valente. Por fim, Teodósio I, que unificou novamente o império e oficializou o cristianismo. Então, foram vários imperadores ao longo desse período. Sim, exatamente. Esse período foi marcado por muitas crises internas e externas. O Império estava enfrentando pressões nas fronteiras, com invasões de povos germânicos, e também havia crises econômicas e disputas políticas internas. A divisão do Império entre o Oriente e o Ocidente também complicou bastante a administração. Então, o cristianismo acabou se tornando uma força de coesão em meio a essas turbulências. A divisão formal do Império Romano em Oriente e Ocidente ocorreu em 395, logo após a morte do imperador Teodósio I. Ele foi o último imperador a governar o império como uma entidade unificada, e após sua morte o império foi dividido entre seus dois filhos. Arcádio ficou com a parte oriental e Honório com a parte ocidental. No século IV, além do arianismo, que foi uma das principais controvérsias, tivemos também debates sobre o donatismo, que questionava a validade dos sacramentos administrados por clérigos que haviam falhado durante as perseguições. Também surgiram discussões sobre a natureza de Cristo, que continuaram nos séculos seguintes, levando a questões como o nestorianismo e o monofisismo. Esses debates teológicos foram fundamentais para definir as doutrinas centrais do cristianismo nesse período. O nestorianismo surgiu no século V e está associado a Nestório, que foi patriarca de Constantinopla. Ele defendia uma distinção mais acentuada entre as naturezas divina e humana de Cristo, o que levava a entender que Maria seria mãe apenas da natureza humana de Jesus e não da natureza divina. Isso acabou gerando muita controvérsia e o nestorianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. O monofisismo foi outra doutrina cristã que surgiu também no século V, num contexto de debates acalorados sobre a natureza de Cristo. Os monofisitas acreditavam que, após a encarnação, Cristo tinha uma única natureza, que era divina, com a natureza humana estando absorvida ou fundida na natureza divina. Essa visão foi considerada herética no Concílio de Calcedônia, em 451, onde ficou afirmado que Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana, unidas em uma só pessoa. É verdade que, após o Concílio de Calcedônia, algumas regiões do Império Oriental, especialmente no Egito, na Síria e Armênia, acabaram adotando posições que ficaram conhecidas como monofisistas ou miafisistas, com igrejas que não aceitaram completamente as conclusões de Calcedônia. Isso levou a certas divisões dentro do cristianismo oriental que perduram até hoje.
O arianismo teve uma influência muito grande, especialmente no século IV. Ele se espalhou rapidamente, inclusive entre vários povos germânicos, como os godos e os vândalos, que adotaram a fé ariana. Isso fez com que o arianismo continuasse sendo uma força relevante por bastante tempo, mesmo depois de ter sido condenado nos concílios. E dentro do Império Romano, o arianismo também causou muitas tensões políticas e religiosas, especialmente até o Concílio de Nicéia estabelecer a doutrina da consubstancialidade de Cristo como Pai. A doutrina da consubstancialidade afirma que o Filho, ou seja, Jesus Cristo, é da mesma substância do Pai. Em grego, o termo usado é homoousios, que significa literalmente da mesma substância ou da mesma essência. Essa formulação foi essencial no Concílio de Nicéia para combater o arianismo, que dizia que filho era uma criatura, embora elevada, mas não da mesma essência do Pai. Essa definição ajudou a consolidar a compreensão da Trindade na teologia cristã. Exatamente. A formulação desse dogma se baseou em termos gregos muito específicos, como o homoousios, que foi fundamental para esclarecer que o pai e o filho compartilham da mesma essência. Esses conceitos gregos foram cruciais para definir a ortodoxia cristã e para orientar os concílios ecumênicos da época. Sim, o Concílio de Nicéia, por exemplo, foi convocado pelo imperador Constantino em 325. É, ele tinha um grande interesse em promover a unidade religiosa dentro do império, porque isso ajudava a garantir a estabilidade política. Então, os imperadores dessa época realmente tiveram um papel muito ativo em convocar e apoiar esses concílios ecumênicos para resolver disputas teológicas. Exatamente. A presença e o patrocínio dos imperadores foram fundamentais para viabilizar esses concílios ecumênicos, porque eles conseguiam reunir bispos de várias partes do império, proporcionando a estrutura necessária para que essas reuniões acontecessem. Antes disso, no período de perseguições, seria realmente muito difícil imaginar concílios tão abrangentes e representativos. No primeiro concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, foram convocados e compareceram cerca de 300 bispos, a maioria vindos do Oriente, que era parte do Império Romano, onde o cristianismo estava mais consolidado. Esse concílio foi um marco importante porque foi o primeiro grande concílio ecumênico da Igreja e a presença desses bispos foi essencial para as decisões tomadas lá. Sim, já existia uma hierarquia na igreja naquele período. E os bispos eram considerados líderes das suas comunidades locais, mas já havia um reconhecimento de que alguns bispos tinham uma posição de destaque, especialmente os bispos de cidades importantes como Roma, Alexandria, Antioquia e mais tarde Constantinopla. Então, apesar de todos os bispos serem vistos como iguais em termos de ordenação, havia já uma certa estrutura hierárquica que foi se desenvolvendo com o tempo. Sim, o arianismo continuou a existir e teve bastante força entre alguns povos germânicos por bastante tempo, mesmo depois do Concílio de Nicéia. Ainda houve muita disputa teológica e política. Foi somente ao longo dos séculos seguintes, especialmente com o fortalecimento da Igreja Católica e o apoio de imperadores como Teodósio, que o arianismo foi, pouco a pouco, sendo suprimido nos territórios do Império. Então foi um processo gradual de combate à heresia que levou alguns séculos até que ela realmente deixasse de ser uma influência significativa. Sim, exatamente. Quando os francos sob Clovis se converteram ao cristianismo niceno ou ortodoxo no final do século V, isso realmente favoreceu a integração deles com a população romana local, que já era em grande parte cristã e seguia essa forma de cristianismo. Isso deu aos francos uma certa vantagem política e religiosa, porque eles eram vistos como aliados naturais da igreja, enquanto outros povos germânicos que continuaram arianos por mais tempo acabaram tendo mais dificuldade nesse processo de integração.